Olá pessoal do Cálculo 2, então continuando aí a seção 6.1, aqui nós temos o problema de encontrar a área entre as curvas y igual a f de x e y igual a g de x, onde a f de x é maior ou igual a g de x para alguns valores e a g de x é maior ou igual do que a f de x para outros valores. Então aqui nós temos que, aqui na primeira região S1, a gente quer encontrar a área dessa região entre essas duas curvas. Aqui a função f de x está acima da função g de x. Então aqui é integral de f menos g, do intervalo aqui de a até esse valor aqui. Vamos colocar aqui como sendo x1. Mas do x1 até aqui, por exemplo, o x2, aqui x2, o gráfico da f está abaixo do gráfico da g. Então, a área da região S2 já é integral de x1 até x2 de g de x menos f de x dx. A partir do x2 aqui, do x2 até o b, o gráfico da f volta a está acima do gráfico da g. Então, a área da função, a área da região S3 aqui é a integral de x2 até b, de f de x menos g de x. Para simbolizar aqui, aqui numa integral só, eu vou aqui simplesmente pegar o módulo da função f de x menos g de x e calcular a integral dessa função módulo aqui no intervalo de a até b. Então, o que o módulo de uma função aqui, f de x menos g de x, retorna? Vai retornar f de x menos g de x se a função f de x for maior ou igual que g de x. E vai retornar g de x menos f de x se a g de x for maior ou igual que f de x. Então, aqui abrange os dois casos. Então, vamos usar um exemplo aqui. Encontrar a área da região delimitada pelas curvas y igual a seno de x e y igual a cosseno de x no intervalo aqui de 0 até π sobre 2. Bom, se eu não sei qual é a função que está acima, qual é a função que está abaixo, eu quero aqui então, como eu sei que é para encontrar a área da região delimitada por essas duas curvas, eu vou usar aqui, que a área total, vai ser integral da variação do x aqui, de 0 até π sobre 2, do módulo de seno de x menos cosseno de x dx. Então, eu preciso saber qual é o intervalo que a função seno de x está acima da função cosseno de x, qual é o intervalo que a função cosseno de x está acima. Para isso, eu preciso entender aí do gráfico, ou da equação aqui, seno de x menos cosseno de x igual a 0. Vamos colocar o gráfico aqui para facilitar a nossa vida e tirar o módulo. Então, estamos aqui no sistemas cartesiano aqui, x e y, que é o eixo x, que é o eixo y. Essa aqui é a reta x igual a π sobre 2, aqui é x igual a π sobre 2, essa reta aqui é a reta x igual a 0, que é o eixo y. Aqui é o ponto de interseção. Olha, essa curva aqui que passa pelo zero, é a curva seno, y igual a seno de x. E essa curva aqui, que começa no zero aqui dando 1, é a curva cosseno de x. Então, cosseno de x. A gente quer saber a área A, que é essa área A1 aqui, mais a área A2, que é essa em azul. Então, a área 1, a área 2. A área 1, então, esse ponto aqui, eu não sei qual era, vamos chamar ele aqui, por enquanto, de x1. Então, isso aqui vai ser igual a área 1 mais a área 2. A área 1 é dado pela integral
integral de 0 até x1 da função. Agora eu vou tirar o módulo, né, porque eu sei qual está acima, qual está abaixo. A função que está acima é cosseno, nesse intervalo aqui de 0 a x1. Então vai ficar cosseno de x menos seno de x dx, mais a área A2, que é a integral agora, né, de x1 até o π sobre 2. E agora a função que está acima é a função seno. Então fica seno de x menos a função que está abaixo, cosseno de x dx. Bom, então eu preciso saber qual é esse valor x1. Olha, x1 é o ponto no intervalo aqui de 0 a π sobre 2, onde o cosseno de x é igual a seno de x. Então, seno de x, seno de x1 é igual a cosseno de x1. Observa aqui ó, que eu estou no intervalo aqui de 0 a π sobre 2. Então, olha, tanto a função, claramente aqui no gráfico, né, tanto o seno de x, o seno de x1, quanto o cosseno de x1 são positivos, então são diferentes de 0. Então, isso aqui me dá aqui seno de x1 dividido por cosseno de x1 é igual a 1. Mas isso aqui é tangente. Então, tangente de x1 é igual a 1. A tangente entre 0 e π sobre 2, que dá 1, é o π sobre 4. Então, isso aqui me dá que o x1 é igual a π sobre 4. Então, esse x1 aqui é o meu π sobre 4. Então, como é que fica aqui a área A1 mais a área A2? Vamos colocar aqui, trocar o x1 por π sobre 4 e aqui o x1 por π sobre 4. Então, aqui eu vou ter a área A, que é a área A1 mais a área A2, é igual. Agora eu já sei o valor de π sobre 4, de x1. Então, a integral de 0 até π sobre 4. π sobre 4. A primeira área aqui, a função cosseno está acima. Então, fica cosseno de x menos seno de x dx, mais a integral agora de π sobre 4 até π sobre 2. Agora, quem está acima é a função seno. Então, fica seno de x menos cosseno de x dx. Então, é só encontrar a primitiva dessa função, né? Então, isso aqui vai ser igual a primitiva da função cosseno. Observe que a derivada de seno dá cosseno. Então, a primitiva de cosseno é seno. Seno de x. A derivada de cosseno, vamos relembrar aqui que é menos seno. Então, a primitiva de menos seno é cosseno. Então, fica mais cosseno de x. Na variação aqui de 0 até π sobre 4. Mais, agora, primitiva dessa função aqui. Primitiva de seno, olha, se a derivada de cosseno dá menos seno, a primitiva de seno é menos cosseno. Então, fica menos cosseno de x menos a primitiva de cosseno. A primitiva de cosseno é seno, porque a derivada de seno é cosseno. Então, a primitiva de cosseno é o próprio seno, é o seno. Então, fica menos cosseno de x menos seno de x, na variação aqui agora de π sobre 4 até π sobre 2. Aparece aqui. Bom, agora vamos fazer essa primeira parte aqui, né, que é o cálculo da área A1. Então, vai ficar seno de π sobre 4 mais cosseno de π sobre 4. Seno de π sobre 4 mais cosseno de π
sobre 4, essa primeira parte aqui, menos seno de zero mais cosseno de zero, seno de zero mais cosseno de zero, fiz essa primeira parte aqui, né, mais, agora vamos fazer a segunda parte, que vai ser menos cosseno de π sobre 2, menos cosseno de π sobre 2, menos seno de π sobre 2, menos cosseno de π sobre 4, menos seno de π sobre 4. Aqui, né? Tem um parênteses aqui ainda. Agora vamos resolver isso aqui. Isso aqui vai ser igual. Tanto o seno de π sobre 4 quanto o cosseno de π sobre 4 tem o mesmo valor. Né? Observe que a tangente deu 1. Né? Então, a gente chegou nesse π sobre 4 aqui, igualando seno de x1 com seno de x2, com cosseno de x2. Então, esses valores são iguais. Né? O valor de seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui fica raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, que é o mesmo aqui. Menos o seno de zero é zero. Então, isso aqui é zero. Cosseno de zero é 1. Então, fica menos 1. Então, resolvi aqui a primeira parte aqui. Agora, cosseno menos cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é zero. O seno de π sobre 2 é 1. Então, fica menos 1. Com esse mais aqui, dá menos. Então, menos 1. Menos. Agora eu tenho aqui, ó, tem um menos, ó. Aqui tem um mais, ó. E aqui eu tenho um menos. Menos com menos dá mais. Mais cosseno de π sobre 4. Cosseno de π sobre 4 é π sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Então fica mais raiz de 2 sobre 2. Menos com menos dá mais. E seno de π sobre 4 é o mesmo, raiz de 2 sobre 2. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, raiz de 2 sobre 2. Então fica 4 vezes raiz de 2 sobre 2. Eu tenho menos 1, que é menos 2. Então aqui dá 2 raiz de 2 menos 2. Posso colocar o 2 em evidência, né? Vai ficar 2 que multiplica raiz de 2 menos 1. O raiz de 2 é maior do que 1, então esse número aqui é positivo. Então, ó, o valor da soma das áreas A1 com A2, que é a área entre as curvas, entre as regiões delimitadas pelas curvas seno de x e cosseno de x, é 2 vezes raiz de 2 menos 1. Okay? Agora vamos mudar aqui de eixo. Se eu tiver aqui agora duas funções ao invés de funções de x, y como sendo função de x, eu tiver aqui x como função de y. Então, algumas regiões são mais bem tratadas considerando x como função de y. Então, essa função aqui, ó, é uma função aqui, essa função aqui é uma função x igual a g de y. E essa função aqui é uma função x igual a f de y. Observe aqui, ó, que esse valor aqui ele é maior do que esse valor aqui. Então, se eu troco o sistema de eixo aqui para o sistema de eixo aqui, coloco na horizontal o y e na vertical o x, aqui, a função que está acima é a função que está à direita. Então, isso aqui é a função f de y. A função que está abaixo é a função que está à esquerda. É a função g de y. Então, se eu quero calcular a área entre essas duas aqui, eu vou calcular entre essas duas aqui no intervalo aqui de C até D, aqui, né, do eixo Y. É a mesma coisa, né, que a gente fez anteriormente, só que agora, ao invés de usar a variável x, eu vou usar a variável y. Então, aqui vai ser a integral de C até D, da função f de y menos a função g de y,
dy. Então, estou fazendo aqui a variação em y. Vamos ver um caso, um exemplo aqui. Encontrar a região delimitada pelas retas y igual a x menos 1. Aqui eu estou com a função y em função de x. E pela parábola aqui, y ao quadrado igual a 2x mais 6. Bom, essa parábola aqui está em y, então é melhor eu fazer essa função aqui, passar de x para y. Então, eu vou botar aqui, né? Se o y é igual a x menos 1, olha, y é igual a x menos 1, implica que, vou isolar o x, passar o menos 1 para o outro lado, vai ficar y mais 1. Agora eu estou com a função de y, de x em função de y. E aqui, ó, isolando o x, estou aqui, né? Y ao quadrado igual a 2x mais 6. Vou isolar o x aqui, então vai ficar 2x igual a y ao quadrado menos 6. Y ao quadrado menos 6. Vou passar o 2 dividindo para isolar o x. Então vai ficar meio de y ao quadrado menos 6 sobre 2, que é 3. Agora eu estou com duas funções aqui de x em função de y. Então é só encontrar a área delimitada, né, para descobrir aqui qual é a variação do y. Ou a gente iguala essas duas equações aqui, né? Y mais 1 igual a meio de y ao quadrado menos 3. Tem uma equação de segundo grau que é fácil de resolver. Então vamos desenhar aqui esses dois gráficos aqui e observar aí qual é a região delimitada por essas duas curvas. Então aqui está o gráfico da região, aqui eu estou com o sistema de eixo XY, aqui é o X. Aqui é o X. E aqui é o Y. Essa curva aqui é a curva x ao quadrado igual a 2x mais 6, que a gente viu aqui, que é a curva meio de y ao quadrado menos 3. Melhor. Isso aqui não é igual, né? Essa curva aqui é essa curva aqui, e ao mesmo tempo essa aqui não. Exatamente essa. X ao quadrado igual a 2x mais 6, essa curva aqui, e ao mesmo tempo é essa curva aqui, né? Se eu troco de variável. Então é essa aqui, ou essa aqui. Posso usar essa expressão ou essa expressão aqui. E essa aqui, né, é a reta y igual a x menos 1. Ou, né, a reta x igual a y menos 1. Y mais 1. Então, se eu quero encontrar aqui essa área aqui, fica mais fácil, então, eu resolver isso aqui em y. Porque aqui, essa aqui não é função de x, né? Então, eu teria que dividir isso aqui, né, entre a parte que está acima e a parte que está abaixo, e encontrar esse ponto aqui, calcular várias coisas aqui, né, que é mais difícil, né, do que eu simplesmente pegar essa função aqui, que está à direita, menos a função que está abaixo, está à esquerda, aliás, aqui no intervalo aqui, nesse intervalo aqui, esse intervalo aqui, nesse ponto aqui, né, de menos 2 a 4. Então, a área dessa região aqui vai ficar integral de menos 2 até 4. Da curva que está à direita aqui, em função de y, que é y mais 1, menos a curva que está à esquerda, em função de y, que é meio de y ao quadrado menos 3. Isso aqui, dy. Então, eu calculo essa integral aqui e obtenho o valor da área. Vamos calcular essa integral aqui. Então, aqui vai ficar, né? Então, a área A
é igual a integral de menos 2 até 4 da função y mais 1, vamos tirar o parênteses aqui agora, né? Vamos tirar o parênteses, y mais 1 menos y quadrado sobre 2, então menos y quadrado sobre 2, e menos com menos dá mais 3. Isso aqui em função de y. Resolve essa integral aqui. Então, isso aqui vai ficar primitiva. Podemos simplificar aqui, né? Mais ainda, né? Fica a integral de menos 2 até 4 de y menos y quadrado sobre 2 mais 1 mais 3, né? Que é mais 4. Agora ficou mais fácil, nós vamos agora encontrar a primitiva disso aqui. Então, a primitiva de y é y ao quadrado sobre 2 menos meio vezes a primitiva de y ao quadrado, que é y ao cubo sobre 3, mais a primitiva de 4, que é 4y, na variação aqui de menos 2 até 4. Vamos fazer essa continha aqui, né? 2 vezes 3. Então, aqui fica y ao quadrado sobre 2 menos y ao cubo sobre 6 mais 4y na variação aqui de menos 2 até 4. Então, vou aplicar essa função aqui em 4 menos a função aplicada em menos 2. Então, isso aqui fica igual a função aplicada em 4, vai ficar 4 ao quadrado sobre 2 menos 4 ao cubo sobre 6 mais 4 vezes 4, menos, aqui, né, menos 2 ao quadrado sobre 2, fica menos 2 ao quadrado sobre 2, menos 2 ao cubo sobre 6, mais 4 vezes menos 2. Agora vamos tirar o parênteses, né, fazer a continha aqui, essas continhas de potência aí. 4 ao quadrado é 16. 16 dividido por 2 dá 8. Então, essa primeira conta aqui é igual a 8. Menos, bom, 16 vezes 4. 16 vezes 4 é 64. 64 dividido por 6. Então, fica 64 dividido por 6. Por 2 é 32 e por 2 é 3. Então, fica menos 32 sobre 3. Mais 4 vezes 4 é 16. Mais 16. Agora, menos. Aqui eu tenho menos 2 ao quadrado, que é 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, fica menos 2. Menos 2 ao cubo dá menos 8. Com esse menos aqui é mais, com esse menos aqui é menos. Então, fica menos 8 sobre 6. Posso dividir por 2, dá 4. Dividir por 2 dá 3. Então, fica menos 4 sobre 3. Essa parte aqui. Agora, eu tenho menos aqui com mais dá menos. Com esse menos aqui dá mais. Então, fica mais 4 vezes 2, 8. Então, agora, eu vou ter aqui, ó, 8 mais 8 dá 16, mais 16, 32, menos 2, 30. Então, isso aqui é 30 menos 32 sobre 3, menos 4 sobre 3, dá menos 36 sobre 3. Menos 36 sobre 3. Tiro o mínimo aqui, 3, né? Que é 30 sobre 1. Então, aqui dá 3 vezes 3 dividido por 1 dá 3, vezes 30 é 90. Então, 90 menos 36, que dá, olha, 90 menos 36. Vou colocar aqui 90 menos 36. Tiro 1 aqui, fica 8. 10 menos 6 dá 4. 8 menos 3 dá 5.
Então fica 54 sobre 3. 54 sobre 3, 54 é divisível por 3. Né? 54 por 3, aqui dá 2, 1, aliás, dá 1. 1 vezes 3 dá 3, desce 2, dá 5 menos 6 dá 2, desce 4, e aqui dá 18. Então, 54 por 3 dá 18. Então, 18 unidades de área é a área dessa região aqui. Né? Então, a área dessa região aqui é igual a 18. Ok? Bom, então com isso a gente tem condições de resolver os exercícios aí da seção 6.1. Então, vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua com exercício.